Então, no momento que surge a timidez, daí ali você já olha quem é esse eu que se sente tímido, né? Ele é real? Deixa eu investigar isso. Porque você pode pensar, eu não vou perder meu tempo tentando dissolver a minha timidez. É uma coisa tão bobinha, não me atrapalha. Mas aí que vem, se tem um eu tímido ali, quer dizer que tem um eu que vai se propagar em outros lugares, né? Então, por mais bobinho que seja, por exemplo, o eu da timidez, aquele eu da timidez também é o eu que mata, né? É o eu que assassina, o eu que julga. Então, se eu não dissolvo o eu da timidez, ainda vai existir um eu ali para se alimentar em outra área da minha vida, né? Então, é, a gente vai dissolvendo o eu em todos os aspectos com o passar do tempo, né? Então, se aparece um euzinho ali que tem vergonha, o que você faz? Eu tenho a minha atitude em relação ao meu eu sempre foi fazer o contrário do que ele queria fazer. Se o meu eu tem timidez, eu vou lá e falo. Porque o contrário do que o ego quer o ego não quer falar, ele quer ficar tímido, né? Ele tem vergonha, porque ele acredita que ele é um eu separado e que as outras pessoas estão olhando ele e ele tem vergonha. Então, se ele tem isso, você vai lá e faz o contrário, você vai lá e se expõe, porque você vai estar dando uma indireta pro ego, você não existe. Por que eu vou me importar, né? Por que eu vou ter vergonha? Você não existe. Você vai lá e faz. Então, na minha vida, eu sempre fiz o contrário do que o ego queria. Se ele tem medo, eu ia lá e fazia. Se ele tem raiva, eu vou lá e troco para paz. Se ele eu sempre fiz o movimento oposto, porque o ego, ele quer lutar pela opinião dele, pelo condicionamento dele. Então, eu ia lá e fazia o contrário do condicionamento dele, né? Se eu não tinha vergonha de abraçar, eu ia lá e abraçava. Então, isso também... Porque às vezes as pessoas ficam tentando dissolver o ego apenas no nível mental, mas às vezes a gente precisa da ação. Tipo, não adianta às vezes tentar dissolver o ego só no nível, vou dissolver a minha vergonha aqui no nível mental, vou ficar refletindo, fazer um teta healing aqui para curar. Não, às vezes a gente tem que fazer a ação mesmo, a ação, tipo, eu tenho vergonha, então eu vou lá e eu vou me abrir. Tudo bem, não vai ser confortável, mas o desconforto também é do ego. Então você não vai dar bola para nada, porque o desconforto é do ego, a vergonha é do ego, o medo é do ego e nada disso existe. Então você só vai lá e faz. Então, essa recomendação é muito importante vocês lembrarem. Reflexões sobre nós mesmos é bom, mas a ação sempre vai valer, sempre vai fazer a cura acontecer. A gente pode ficar refletindo por que eu tenho inveja, ou por que eu odeio essa pessoa, mas às vezes o único movimento que você precisa fazer é ir lá e amar aquela pessoa, fazer o oposto do que o ego quer, o oposto do que o ego alimenta. Mas interessante, você trouxe um assunto, daí a gente já trouxe outro aqui, né? Então é bom que a gente complementou aqui com outro, como lidar, né, com as coisinhas que aparecem na gente, né? Eu já fui uma pessoa tão envergonhada que, tipo, eu andava na rua e me preocupava se tinha alguém me olhando, eu ficava olhando os carros assim, e ficava olhando se tinha alguém me olhando, né? Nossa, eu falava, mas isso não é eu. Meu Deus, eu não quero isso na minha vida. Ninguém merece não poder andar na rua em paz e curtir um passeio sem se preocupar com o que os outros estão pensando. Sabe como que é você poder sentar ali num grupo de amigos e não estar preocupado com nada do que as pessoas estão pensando de você? Eu demorei muitos anos para poder ter isso. Mas depois que eu tive, eu falei, nossa, como é bom não dar a mínima. Só que essa questão não é que você, um ego, adquire uma nova capacidade de dar a mínima, não é que você dissolve o ego que liga para os outros, né? Então é isso. Muitas reflexões aqui hoje, né? Bom para quem veio, né? Eu Ensinamentos vou compartilhar valiosos. aqui para a Angélica saber, eu tinha um processo com a timidez tão grande também, e foi dissolvendo à medida que eu fiz isso que o Willy falou. Eu comecei a me jogar nas situações que eu tinha que aparecer muito.
E aí o ego, não faça isso, você tá louca. Eu falei, eu vou, não aguento mais viver assim. E aí era tão grande minha timidez, na faculdade a gente tinha que fazer trabalhos e apresentar. Assim, a vida apresentava isso, né? Agora o grupo tal, o grupo não sei o quê. Eu ficava com tanta vergonha que me dava um ataque cardíaco, que é a vergonha da exposição. Não era necessariamente essa vergonha de estar andando, que estão olhando, isso eu já tive também. Mas era a vergonha da exposição. O que eu vou falar? O que vão pensar de mim? E aí tinha que fazer uma palestra de um assunto, né? Uma apresentação de trabalho, né? De escola, assim, de faculdade. E aí me dava um ataque cardíaco, um pânico. Eu entrava em pânico. E eu começava a ficar vermelha, muito vermelha. E não era uma coisa sutil, porque eu entrava em pânico, meu coração acelerava muito, eu começava a ficar com placas vermelhas no meu corpo. Olha que coisa forte. E aí eu cheguei, e eu sabia que as pessoas estavam percebendo, porque era muito nítido. Eu ficava um pimentão, porque a primeira coisa ficava toda vermelha no meu rosto. Aí depois essas placas iam pro meu corpo, assim, aqui um pouco no pescoço, né? Onde dava para ver, porque eu tava de roupa, lógico. Era mais nessa região aqui, né? Rosto e colo, assim. E aí eu não tinha o que fazer. Eu falei, agora já estou apresentando aqui o trabalho, eu não vou sair. E eu conseguia falar, não era uma coisa que me impedia de fazer. Aquilo estava acontecendo tão dentro de mim que eu conseguia falar, às vezes eu gaguejava um pouco, lógico, né? E aí eu comecei a ir contra isso. Eu falei, não sou nem aí, eu vou apresentar ficando toda vermelha. E se que alguém quiser olhar, que olhe, que veja que eu estou assim. Eu não estou nem aí, eu vou apresentar os trabalhos assim. E aí aconteceu algumas vezes, e aí uma hora isso sumiu. Parei de ter essas placas vermelhas e parei de ficar nesse estado. E algumas pessoas ainda comentavam depois: Nossa, o que aconteceu? Você estava toda vermelha, estava tudo bem? Eu falei: Tá tudo ótimo. E aí, para uma pessoa, eu cheguei e falei tranquilamente: falei, que eu fico muito nervosa, então eu fico assim. Né? Porque aí eu comecei a dissolver esse eu que estava morrendo de medo de se expor. E foi um processo físico mesmo, de aparecer no físico, né? Não sei se alguém já experimentou isso, o famoso pimentão, né? Eu era a É. famosa pimentão. Acho que para mim é tipo, meu coração acelera assim. O coração acelera, entra numa endorfina, né? É. Então, mas é um processo que quanto mais eu fui me expondo, para cada um pode ser de um jeito, mais isso foi dissolvendo. Porque aí eu não estava mais nem aí, se eu estava ficando vermelha, se as pessoas estavam reparando, entendeu? E aí eu fui me acalmando, vendo que a exposição não é tão ruim assim. Entendeu? Mas para mim era bem forte também, isso. Para o ego, né? Para mim, para o ego é forte. E daí, se vão me criticar, se vão me xingar, se vão jogar coisa em mim, que façam, né? Porque às vezes a vida exige, você está ali numa escola, o professor mandou você ali, você vai falar, não, não vou. Quer dizer, você tem que encarar aquilo, né? É que quando a gente não precisa, não tem nada obrigando, a gente tem a escolha, né? Ah, agora eu vou me colocar, agora eu não vou. Mas muitas vezes, quando a gente não se coloca, a gente também perde oportunidades, né? A gente perde a oportunidade de estar se expressando, de estar se colocando. Aí eu fui olhando para isso também, não como ego, né? Mas às vezes eram coisas que eu tinha que estar fazendo, eu deixava de fazer. E aí e alguém fazia, né? Às vezes acontece isso também, alguma coisa que é para vir para você, você não se coloca. Aí vem outro e pega aquilo que era para ser seu, né? Isso também acontece. Mas é um aprendizado, né? Essa questão do coração bater forte, aí você vai respirando, né? Talvez fazendo uns pranayamas, umas respirações acalmando. E às vezes você colocando, deixando ele ficar acelerado, porque aí o corpo vai ver que é um ego, na verdade, aí você não é mais o ego que vai estar controlando o seu corpo, entendeu? A consciência começa a ter voz no corpo. Porque isso é muito ego, né? Ele vai controlando o corpo mesmo, pânico, o coração acelerado. E aí vem uma consciência que está tranquila, que está em paz, que vai também não deixar que o ego, entende? Tome a frente do seu corpo. Eu só queria complementar uma coisinha para vocês se lembrarem, para a gente ter esse entendimento dentro de nós, que assim, a gente fala bastante sobre ego, né? E ego tem várias maneiras de explicar isso, né? Até dentro da psicologia tem várias definições. Mas aqui eu falo, por exemplo, a gente tem que saber distinguir as coisas, né? Por exemplo, a mente, ela não é
o ego, mas ela é o que faz surgir a ilusão de um ego separado. Então, a mente, ela não é errada na sua natureza essencial, né? Por exemplo, o que é a mente? A mente são as percepções, os pensamentos, as emoções. Não é errado. Isso daí não tem um eu separado, exclusivo nisso, né? Por exemplo, você consegue ter emoções, mas sem ter um eu separado, né? A questão é que o ego surge quando a mente se identifica com a sua própria atividade. Quando a mente se identifica com, por exemplo, as emoções. Eu sou a raiva. Nunca existiu esse eu. O que existe é uma emoção, que é uma atividade, e ela não é errada. Por exemplo, se surge um ódio, não é errado. Aliás, ódio normalmente surge quando é um ego, quando a raiva não é algo errado. Mas se daí vem o eu e domina aquela raiva, daí vira uma coisa errada. Por exemplo, a tristeza. A tristeza não é uma emoção errada. Então, o que eu estou querendo dizer é que as atividades da mente, isso é, as emoções, percepções, os pensamentos, não é errado. A gente está usando aqui os pensamentos nesse exato momento, né? Não é errado. O errado é quando surge um eu que se identifica com os pensamentos, com as emoções, com as percepções. Um eu que nunca existiu. Um eu, por exemplo, o nosso nome nos foi dado, daí hoje eu sou o Willy que fala essas coisas para as pessoas. Eu sou o Willy que tem raiva, que tem vergonha, que tem medo. Não. O que eu sou? O que nós somos? Nós somos uma consciência que percebe a atividade da mente, isso é, percepções, pensamentos, emoções. E isso não existe nada de errado. Por exemplo, a arte vem através da percepção, né? A sabedoria vem através do pensamento. Então não é errado a mente, as atividades dela, as emoções, os pensamentos. Então lembre-se sempre disso. O errado, assim, não que seja errado, mas a ignorância vem quando eu crio um eu ilusório que se identifica com as atividades disso. Daí é ali que vem o problema, entende? Então, quando você é uma consciência que apenas testemunha a atividade da mente, você escolhe o que realmente vale a pena dentro de você. O que vale a pena você aflorar. Por exemplo, eu vou estar aqui e daí eu percebo um medo em mim, medo de falar. Isso daí eu vou perceber o medo surgindo como uma atividade, mas eu não vou alimentar, eu vou dissolver, porque eu não acho necessário aflorar isso. Se vem uma paz, isso eu percebo, é verdadeiro, eu vou deixar aflorar, vou deixar surgir. Então, essa é a nossa capacidade de ser uma consciência que está testemunhando a atividade da mente e que não se identifica e não cria um eu ilusório. Então, isso é o ego. O ego surge... O ego não é as emoções, né? Isso que eu estou querendo dizer. O ego não é os pensamentos. O ego é um eu fictício que acredita ter e que é os pensamentos, as emoções e o corpo. Esse eu não existe. O que existe é uma consciência que percebe as coisas, que percebe as emoções, os pensamentos e percepções. Tá bem? Entenderam? Entenderam aí ou foi difícil de entender isso? Por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Angélica. Desculpa, Angélica, usar o seu exemplo aí da vergonha, mas é um exemplo bem básico para usar, né? A vergonha. Eu já tive, todos nós tivemos e temos. Então, por exemplo, eu estou aqui e eu percebo uma vergonha surgindo, tudo bem, a vergonha ainda é apenas uma emoção, mas não é minha ainda. Eu não possuí. Mas no momento que eu digo eu tenho, daí eu já virei um eu.
Mas se eu só percebo a vergonha, eu escolho se eu vou alimentar ela ou só deixar ela embora. Ou deixar ela aqui, né? Porque às vezes a vergonha não vai embora na hora, ou o medo. Deixa ela ali, deixa ali. É que nem tem um vídeo do Rupert Spira, ele fala assim, se você nunca se permitir sentir o medo, como você vai deixar que ele vá embora? A gente tem que também se permitir sentir as coisas, mas sem a sensação de que sou eu. Por exemplo, o medo. O medo não é eu, mas eu posso perceber o medo aqui. Eu preciso sentir ele. Não adianta só querer dissolver tudo, né? A gente tem que também se permitir sentir as coisas, né? Tem essa frase que ele fala assim que você só vai saber quando você superou algo se você puder dizer que você conseguiria conviver com isso pelo resto da sua vida. É assim que a gente sabe que a gente conseguiu superar algo, porque a gente aceitou tão completamente que você consegue dizer, eu aceitaria isso pelo resto da minha vida. Mas se você diz, eu aceito, mas eu quero que vá embora, então você não aceitou ainda. Então, essa é a única maneira mais completa de saber se a gente realmente aceitou algo, é ver, eu aceitaria, por exemplo, viver na pobreza o resto da minha vida? E sim. Daí você vai ver, então eu realmente me desprendi disso, né? Ou com esse medo, eu conseguiria aceitar ele pelo resto... Porque o medo, ele só aumenta porque eu resisto a ele. A timidez só aumenta porque eu resisto a ela, porque eu não quero sentir ela no fundo. No fundo, eu não quero sentir o medo. Mas se você se permite sentir o medo, você vai ver, uau, ele não é nada, ele é só uma sensação dentro de mim que não tem poder nenhum. Ele só tem poder quando eu não quero sentir ele, daí ele vira um monstro. Mas se você se permite sentir, você vai ver que você vai sentir tudo, não vai ter nada que vai te ameaçar. Aqui eu estou dando para vocês ferramentas que são super assim, que podem mudar a sua vida. Assim como mudou a minha, assim, na minha maneira de lidar com as emoções. Um acolhimento total a ponto de como seria conviver com isso pelo resto da minha vida? Eu aceito isso, né? Como seria sentir isso? Porque às vezes as pessoas sentem coisas e elas já querem dissolver, né? Principalmente para quem tem muito conhecimento de práticas espirituais, daí, vou fazer isso para dissolver, né? Mas quem disse que tem que ser dissolvido, né? Quem é esse eu que está querendo dissolver? Quem é esse eu que não quer sentir isso? Quem é esse eu que está usando as práticas para dissolver? Então, o movimento da... Isso é uma coisa que também, para finalizar aqui, né? Porque a gente está indo longe, mas se aparece é porque tem que ser sentido e vivido. Você acha que vai aparecer algo dentro de você que não deveria aparecer? Se está aparecendo é porque está vindo dos primórdios, dos confins da sua consciência e está aparecendo para ser visto e sentido. A consciência não expõe nada que você não esteja pronto para vivenciar e sentir. Então, se está aparecendo, não é... Qual técnica que eu vou usar agora para dissolver isso? Deixa eu ver aqui no meu leque de técnicas, qual que eu vou usar? Não. Se está aparecendo é porque tem que ser sentido e amado e acolhido e dissolvido. A emoção, esse é o paradoxo, ela só vai ser dissolvida quando você sentir ela por completo e permitir e acolher por completo. Então, lembre-se disso. Por que está aparecendo em mim? Por que está aparecendo em mim? É óbvio porque tem que aparecer, né? Nada aparece em mim sem razão alguma ou sem propósito algum. Se está aparecendo é porque tem um propósito. Então, é porque eu estou pronto para acolher. O ego, ele nunca vai estar pronto para acolher as emoções. O medo, por exemplo, ele nunca vai estar pronto para acolher aquele... Mas a sua consciência, como o Adyashanti falou uma vez, ele fala assim, a consciência sempre vai em direção àquilo que ela quer olhar. Então, se ela está indo em direção a alguma memória, um medo, uma emoção, deixa aí. Ela tem toda a capacidade de acolher e dissolver aquilo. Toda a capacidade. Porque ela é luz, então ela ilumina. Mas a única coisa que em você que não tem capacidade de acolher é o ego.
né? Então, o ego tem medo de sentir as coisas e ele reprime. E ele tenta se esquivar. Então, permita que a sua consciência vá em direção ao que ela quiser ir, né? Porque ela tem toda a capacidade infinita e você não precisa fazer nada, esse que é o segredo, né? Por exemplo, na minha jornada, eu falo assim que eu não faço nada, eu não tô falando que é errado ter técnicas, tá? Mas assim, eu não faço nada. Às vezes eu vou na natureza, fico lá um tempo, mas eu não faço nada. Por quê? Porque eu permito que a consciência vá em direção a tudo que ela tem que ir. Só que isso é aterrorizador, né? Porque, uau, eu vou ficar aqui sem bengalas e só me entregar para o desconhecido, para o além, né? Para Deus, no caso, né? A gente tem medo de se entregar para Deus. A gente tem medo do amor de Deus. A gente tem medo de ser inteiros. Essa é a verdade, né? Então, permita que a sua consciência vá em direção aonde ela quer ir e pode ir e tem toda a capacidade de ir, né? Mas mas é claro, né? Eu não estou sendo contra as técnicas e tudo mais, as ferramentas que nós temos, a oração, um reiki, etc. Mas saiba quando é hora de sentir e acolher e vivenciar, porque Deus não põe um banquete na nossa mesa, a gente não está pronto para comer aquilo. Não sei se essa analogia que eu criei foi boa, mas dá para entender, né? Mas, William, as técnicas também, as ferramentas, elas não resolvem se a pessoa não sentir totalmente também. Elas não vão embora. Você até pode fazer, vou fazer aqui agora um Theta Healing, mas se você não sentiu e não mergulhou naquilo, não vai adiantar também. Pode até fazer, mas não vai, né? Sim. Elas A questão é ajudam que só você mergulhar naquilo. A técnica, na verdade, ela existe para você conseguir olhar para aquilo, né? Não pela essa viés, às vezes, da consciência, que algumas pessoas então permite que venha tudo e aos pouquinhos, mas para você mergulhar, às vezes, mais rapidamente até naquilo. Então, a pessoa também tem que estar pronta, porque quando vir, vai vir, sim, sim, as né? técnicas também é uma forma de trazer as coisas, né? A questão É, é sempre olhar se por trás da técnica não existe uma vontade de dissolver tipo, eu vou sim, fazer essa com técnica porque eu certeza. não quero mais sentir esse medo. Então, É, existe um contrato exatamente. naquela técnica, existe um desejo egóico, porque a consciência ela não tem desejos de não sentir mais algo. A consciência ela sente tudo, ela está pronta para tudo. Ela é como a tela do cinema que acolhe todos os filmes do ano. Então, não a questão é sempre saber se existe uma vozinha ali, estou fazendo isso para dissolver porque eu não quero mais sentir. Então, o errado não é a técnica, o errado é o propósito por trás da técnica, né? O propósito egóico que está usando para fugir. Se a gente está usando realmente para sentir, é perfeito, né? Para acolher,